Damos início agora a uma jornada visual super profunda. Nossa análise de hoje vai mergulhar de cabeça num padrão misterioso que está literalmente por toda parte. Uma forma geométrica que simplesmente ignora o tempo, cruza fronteiras culturais e, de um jeito quase mágico, dita o ritmo da nossa vida. É uma estrutura que funciona como um verdadeiro código universal. Então, bora direto pro conteúdo porque tem muita coisa fantástica pra gente desbravar hoje. Afinal, qual símbolo une civilizações antigas e galáxias gigantescas? É uma pergunta de explodir a mente, né? Para pensar um minutinho. O que uma conchinha jogada na areia da praia, uma escultura pré-histórica e o formato da nossa Via Láctea têm em comum? Bom, existe uma resposta geométrica exata para isso. E essa história começa lá atrás, no amanhecer da consciência humana, muito antes de existir matemática avançada ou qualquer tipo de telescópio. Seção 1. O arquétipo da ideal. Historicamente, quando a humanidade olhava para essa forma curva, não era vista apenas como um desenho bonito, sabe? Era visto como um caminho desobstruído, um trajeto mega otimista rumo à ascensão espiritual. A espiral plana é, no fundo, uma linha infinita. Lá no período paleolítico, as culturas viam nela a própria emanação divina, a representação perfeita dos ciclos lunares e até a fertilidade aquática, super conectada aos moluscos e mares. É o arquétipo definitivo dos ritmos repetidos da vida. A gente nasce, cresce e o ciclo continua de forma criacional, sempre em progresso, nunca estagnado. Seção 2. Polaridade e espiral dupla. Mas a coisa evolui. A mente humana deu um salto filosófico gigantesco e o símbolo acompanhou essa jornada. A gente sai daquela linha curva simples e entra numa parada muito mais complexa. Dá uma olhada. De um lado temos a espiral plana, que lembra muito um labirinto, focada naquele retorno ao núcleo original. Do outro lado, a espiral dupla. E a grande sacada aqui é a dualidade. A espiral dupla representa aquele movimento universal das forças cósmicas opostas trabalhando juntas. É o nascimento e a morte, o início e o fim. É o próprio traçado da linha que divide e une o yin e o yang, expressando o ritmo do cosmos com uma precisão que parece até cálculo matemático. E quando a gente lista onde isso aparece no misticismo global, fica ainda mais impressionante. Não tá só no yin yang, tá no caduceu de Hermes com aquelas duas serpentes entrelaçadas, tá na energia Kundalini, base do hinduísmo, enroladinha na base da coluna, e aparece até na fricção de energias opostas para criar o fogo sagrado ou o líquor de mortalidade lá na Ásia. Tradições completamente diferentes que nem tinham contato umas com as outras, usando a mesmíssima geometria para mapear o equilíbrio das energias vitais no corpo e no universo. Seção 3. Visões culturais pelo mundo. Vamos dar uma acelerada no passo agora porque a gente precisa fazer uma verdadeira volta ao mundo. O mais chocante da pesquisa é perceber como povos que viveram totalmente isolados em continentes separados adotaram exatamente esse mesmo padrão com objetivos super parecidos. Tanto os indígenas Zuni, na América do Norte, durante o solstício de inverno, quanto os derviches Mevlevi, na tradição Sufi, utilizam danças giratórias fantásticas. E o objetivo? Encontrar aquele centro imóvel de puro equilíbrio através da rotação contínua da espiral. É a performance humana, tentando garantir a permanência da própria existência, girando assim como o universo gira. Olha só essa citação. Na cosmologia maia, a espiral é o símbolo do momento zero, ou seja, é o momento absolutamente crítico em que o ciclo precisa ser reiniciado. Na Mesoamérica, o pessoal tinha um terror absurdo de que os ciclos chegassem ao fim. Os astecas, por exemplo, chegavam a realizar sacrifícios humanos justamente para tentar garantir que o Sol não parasse, sabe? Para que ele continuasse eternamente a sua trajetória em espiral pelo céu. E é de cair o queixo perceber a riqueza da cosmologia na África Negra também. Os Dogons e Bambaras usam 3 voltas de cobre em um pote para representar o próprio verbo divino. A divindade Dan, no voodoo, é uma serpente enrolada em espiral que literalmente abraça a Terra para impedir a desintegração total dela. E os Luluas do Zaire usavam uma lógica matemática incrível nos seus glifos. 2 espirais indicando a Terra, 3 para a Lua e 4 para o Sol. É um mapeamento completo e genial do cosmos. Seção 4. O mistério de Newgrange. Agora, a gente dá uma pisada no freio. Vamos atravessar o oceano e ir para um clima mais frio e misterioso. O foco muda para o interior da Irlanda, para analisar uma das esculturas em pedra mais enigmáticas e antigas já feitas pelas mãos humanas. Observando a linha do tempo, dá para notar logo de cara que Newgrange não é celta, ao contrário do que muita gente acha por aí.
Essa espiral tripla foi entalhada por volta de 3.200 a.C., em pleno período neolítico. Para ter uma ideia, isso faz dela mais antiga que as pirâmides do Egito. Muito tempo depois, nos anos 700 a.C., os celtas chegaram, e no século V d.C., a estrutura ganhou novos significados com a cristianização. Mas o que esse trícelo significa na sua raiz? Trata-se da harmonia perfeita de três mundos: o mundo físico da nossa realidade, o mundo espiritual dos deuses e ancestrais e o mundo celestial. E tudo isso fica alinhado perfeitamente com o solstício de inverno, marcando o retorno triunfal da luz após a escuridão absoluta. É o fluxo contínuo da vida eternizado ali, pesado na pedra. A conclusão sobre Newgrange é simplesmente fascinante. É um design da própria natureza, apropriado por humanos lá na pré-história, e que manteve a sua essência de unidade intacta. O símbolo sobreviveu há milênios, sendo inclusive adaptado bem mais tarde pela Igreja Católica para representar a Santíssima Trindade. As culturas mudaram, mas a forma permaneceu, provando a força indestrutível desse arquétipo visual. Seção 5. A geometria da natureza. Bom, até aqui a gente explorou a mente humana e a cultura. Mas agora vamos virar a chave completamente. A nossa jornada sai das crenças dos povos antigos e entra de cabeça nas ciências físicas. Vamos entender o motivo da própria natureza ser tão obcecada por esse padrão. É absolutamente crucial fixar este conceito. A espiral logarítmica é uma curva genial que cresce progressivamente, mas sem nunca modificar a forma da figura total, mantendo a proporção de um jeito perfeito. No design do mundo natural, isso não é só pela estética, tá? É a solução máxima para garantir eficiência de espaço, economia de energia e resistência estrutural pura. O exemplo mais incrível dessa física de sobrevivência está no molusco Nautilus. Acompanhando a lógica do processo, olha só, no passo 1, o animal cresce e, logicamente, precisa de uma casa maior. No passo 2, em vez de construir uma concha totalmente nova e gastar energia à toa, ele vai adicionando novas câmaras cada vez maiores, seguindo exata e rigorosamente a mesma espiral logarítmica. E o resultado está no passo 3. O centro de gravidade dele, na água, nunca muda. Ele cresce, fica mais pesado, mas continua nadando num equilíbrio estrutural maravilhoso, usando matemática pura. É brilhante. E na botânica, essa lógica de eficiência absurda se repete através da famosa sequência de Fibonacci. Girassóis e pinhas usam espirais para conseguir empacotar a maior quantidade possível de sementes naquele espacinho minúsculo. A planta organiza suas folhas em espiral justamente para que uma folha não faça sombra na outra, garantindo que todas capturem o máximo absoluto de luz solar. É a geometria trabalhando pesado para garantir a vida. Subindo a escala para um nível gigantesco de pura energia bruta, nós temos a nossa atmosfera. Devido à rotação do nosso planeta e a umas dinâmicas insanas de pressão atmosférica, os furacões e ciclones são forçados a organizar milhões de toneladas de nuvens e água em braços espiralados. Presta atenção, a mesma forma que protege o pequeno Nautilus lá no fundo do mar é a forma que destrói cidades costeiras inteiras. A mecânica dos fluidos responde à mesmíssima curva geométrica. Loucura, né? E agora, partindo para uma comparação de realmente explodir a cabeça, o infinitamente pequeno contra o infinitamente gigante. De um lado, aquela pequena concha na praia. Do outro, a nossa Via Láctea, com trilhões de quilômetros de extensão. Os braços estelares não são blocos sólidos, tá? Eles são ondas de densidade gravitacional organizando estrelas e gases cósmicos, e eles obedecem de forma cega e matemática às mesmas proporções da espiral de um simples caracol de jardim. É a mesma regra rodando em escalas totalmente opostas. O que nos traz, inevitavelmente, a nossa grande questão final. Será que existe uma harmonia matemática profunda que rege, de um jeito quase secreto, toda a matéria e energia da nossa existência? Ao longo dessa nossa análise de hoje, ficou super claro que desde a intuição dos povos nativos dançando para manter o mundo girando, até o cálculo exato das ondas de densidade de uma galáxia inteira, o universo tem uma assinatura visual muito, mas muito clara. Fica aí a reflexão de como tudo, do micro ao macro, está perfeitamente conectado por essa curva maravilhosa. E fica também o convite para a gente continuar observando o mundo lá fora e descobrindo essas conexões mais do que surpreendentes.